Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de geometria analítica, estamos agora na aula número 6, razão entre segmentos colineares. Vamos pegar dois segmentos colineares, vamos definir a razão entre esses dois segmentos e depois faremos um exercício de fixação. Tranquilo? Então, primeiro a definição. Dados três pontos colineares, A, B e C, obviamente os pontos são distintos, A diferente de B, que é diferente de C, chama-se razão entre os segmentos orientados. Então a gente vai mostrar por que tem que ser orientados esses dois segmentos, AB e BC. Porque se eu troco BA e CB, eu tenho que modificar também essa orientação no que a gente vai trabalhar com o teorema de Tales. O número real, então, chama-se razão, esse número real R, tá o quê? Vou pegar AB sobre BC, uma divisão. Então, AB sobre BC. Poderíamos usar aqui a distância entre esses dois pontos, AB, calcularíamos a distância entre A até B, que é um valor numérico, tamanho desse segmento. Faríamos também de B até C, usando a distância entre pontos. Mas existe aqui uma forma mais fácil, mais direta, tranquila, para a gente usar essa razão. Lembrando que eu poderia pegar a razão entre AB, orientado aqui, AB sobre AC. Poderíamos pegar tudo. Poderíamos fazer o inverso, ó, CB sobre BA. Aí é uma razão definida por CB sobre BA. Poderíamos pegar CA sobre CB. Aí essa razão vai ser maior do que 1, porque o segmento CA é maior do que o segmento CB. E orientado a gente vai mostrar no próprio teorema de Tales essa ideia. Muito bem, então antes da gente trabalhar com o eixo X, vamos pensar no teorema de Tales. Então, teorema de Tales. O teorema de Tales diz o seguinte: se eu tenho um feixe de retas paralelas, retas R, S e T, por exemplo, reta R paralela a S, que por sua vez é paralela a T, cortadas por duas transversais, por exemplo, reta U e reta V, são retas transversais, a gente vai obter aqui esses segmentos. Vamos chamar esse segmento aqui correspondente a esse aqui. E vamos pensar nesse segmento de azul aqui, correspondente a esse segmento. Vamos colocar aqui como sendo esse segmento de verde A, o de azul B, esse C e esse D. Então nós podemos ter o seguinte: o teorema de Tales, ele afirma que se eu pego A sobre B, é igual a C está para C sobre D. Então, A sobre B é igual a C sobre D. Poderíamos pegar também, vamos pensar aqui, ó, começando com B. B está para, posso pegar todo o segmento A mais B. A gente pode usar várias relações de segmento. Então, B está para A mais B, assim como se eu pego B, o correspondente a ele é D. E qual vai ser o correspondente de A mais B? C mais D. Então essa vai ser a ideia. Então podemos pegar quaisquer segmentos, desde que a gente faça aqui a correspondência entre eles, de uma determinada reta com a outra. Vamos aproveitar essa ideia do teorema de Tales para a gente olhar aqui para o segmento AB e o segmento BC. Começaremos com o eixo X. Então, vamos pensar aqui que a gente tenha três retas paralelas, essa reta é paralela a essa, que é paralela a essa, cortadas por duas transversais, esta e essa. Então a gente consegue aqui gerar alguns segmentos, por exemplo, o AB e aqui de X de A até X de B. Depois a gente pega o segmento BC e aqui o segmento de X, B até X de C. Então veja, foi deitada aqui essas retas, né? Elas estão agora nessa posição. Mas eu posso pegar AB
está para BC, assim como seus correspondentes, de x de B até x de A, ou o contrário, e aqui a mesma coisa de x de B até x de C. Então vamos escrever isso em relação a x. Então, para x nós teremos segmento orientado AB está para BC. Veja, nós podemos pegar aqui, cuidado, tem que ser orientado, não posso fazer x de A menos x de B. Se eu fizer x de A menos x de B, esse resultado vai dar negativo. E aí o de baixo também tem que ser negativo. Mas a gente já começa a fazer a orientação correta aqui, inclusive com a ideia de vetores, que pode ser dada em um curso à parte para estudar toda a geometria analítica somente com vetores. Então, se eu tenho o segmento AB, começando do B, x de B menos x de A. X de B menos x de A. Então, essa orientação é importante. E aqui, x de C menos x de B. Isso porque a gente definiu o segmento AB sobre BC. A gente poderia definir AB sobre AC. Aí a gente pegaria de forma orientada a mesma ideia. Então, essa é a razão entre os segmentos AB sobre BC. Nós não precisamos calcular a distância entre eles. Basta a gente usar essa diferença orientada das coordenadas. No caso aqui, para x. Então, x de B menos x de A e x de C menos x de B. Nos exercícios, a gente vai obter essa ideia mais claramente. Vamos pensar agora para y. No caso de y, vamos pensar nessa reta que vai ser para a gente a transversal. Estamos aqui com 3 retas paralelas, cortadas por 2 transversais. De cabeça para baixo, mas sem problema. Quais são os segmentos que foram associados aqui, ou seja, correspondentes ao que eu escrevi aqui de vermelho e de amarelo? Esse segmento e esse segmento, eles estão agora de forma correspondente. Então eu vou pegar a mesma ideia que eu fiz para x, só que agora para y. AB está para BC, assim como, então vamos pegar essa razão também, só que de forma orientada, não preciso nem olhar para a figura. Basta a gente pegar y de B menos y de A. E agora y de C menos y de B. Se eu troco aqui, faço y de A menos y de B e não troco aqui, vai dar problema, porque vai dar negativo em cima e positivo embaixo. E a gente sabe que essa razão ela vai ser um número positivo, porque essa razão eu vou ter aqui o valor do segmento, né, o tamanho do segmento que é positivo, dividido por um valor positivo. Então, temos que usar essa orientação. Mas lembrando, eu posso colocar y de A menos y de B, mas aqui eu tenho que fazer y de B menos y de C. Para evitar essa confusão, basta a gente usar de forma orientada. Y de B menos y de A, y de C menos y de B. Essa vai ser a ideia da razão entre 2 segmentos. Muito bem, vamos fazer o exercício para fixar mais ainda essa nossa ideia. Considere os pontos A, menos 2 e 1, e B, 7 e 4. Encontre as coordenadas do ponto mais próximo de B ao dividirmos o segmento AB em 3 partes iguais. Então, eu não preciso agora ficar desenhando o eixo x e y. A gente pode usar aqui a ideia dos pontos. A gente já definiu essa razão. Então, ponto A, menos 1, menos 2 e 1. Vamos pensar no ponto B aqui, 7 e 4. Nós queremos aqui um ponto que está mais próximo de B e que divide esse segmento AB em 3 partes iguais. Por exemplo, aqui. Vamos pensar que nós temos aqui esse tamanho A, esse aqui A e esse aqui A. Poderíamos chamar de X, Y, Z, qualquer letra. Vamos pensar que esse ponto então é B e esse C. Aqui então tem o X de B e Y de B. Aqui o X de C e Y de C.
mas nós queremos o valor de x de C e y de C, porque é o ponto mais próximo de B. Então veja só, a nossa razão tem que ser uma razão que busque o ponto C, né, e, por exemplo, não se preocupe com o ponto B, nós não queremos o ponto B. Então é prudente que a gente faça os segmentos, por exemplo, AC sobre AB. É uma forma tranquila de resolver esse exercício. Poderíamos pensar também na orientação BC sobre BA, ou por CA. Só que eu vou ter duas maneiras de escrever x de C. Então, tem várias condições da gente organizar essa razão. Vou preferir fazer AC por AB. É uma razão que a gente vai definir, então, em x. Então, por exemplo, AC está para AB, e a gente usa a ideia de forma orientada. Se eu estou em x, então vai ser x de C menos x de A sobre x de B menos x de A. Qual vai ser a ideia aqui? A única variável que a gente tem vai ser o x de C, porque o AC nós já temos, a razão aqui a gente já vai saber em função de A que a gente vai cortar. Então a gente vai ter essa razão, porque AC é 2 vezes A e o AB é 3 vezes A, o A vai ser cancelado. Mas note, a gente não tem x de C. X de A nós temos, x de B também temos, x de A também temos. Então essa foi uma forma mais tranquila, mas poderíamos fazer, por exemplo, AC sobre CB, orientado para cima, como se fosse um vetor. AC sobre CB. Poderíamos fazer por BC? Sim, mas essa orientação pode trazer problemas nos sinais. Temos que ter muita organização na hora de expor essa diferença. Então, poderíamos fazer AC, aí a gente vai ter o x de C aparecendo, e depois CB, o x de C continua aparecendo. Eu vou ter dois valores de xc, mas eu junto eles e resolvo, sem problema algum. Mas a gente já preparou aí AC sobre AB, sem problema algum. Então, fizemos aqui de forma orientada x de C menos x de A, x de B menos x de A. E essa razão nós temos que é 2/3. X de C não temos, menos x de A. Cuidado aqui, ó, menos 2. Então, menos 2, fica mais 2. X do ponto B, 7, menos o próprio x do A. E o x do A continua aqui, menos 2, então menos 2, mais 2. Com isso teremos, veja, aqui está dando 9. Esse 9, ele vai para lá multiplicando, então fica 9 vezes 2. 9 vezes 2, 18, dividido por 3. De novo, aqui eu tenho a soma 9. 9 vezes 2, 18, dividido por 3. X de C mais 2. E aqui o resultado é 6. Então 6 é igual a x de C mais 2. Aí ficou fácil, basta passar o 2 para cá subtraindo. O xc vai ser 6 menos 2. X de C igual a 4. Então já encontramos o x de C. Só falta agora o y de C. Faremos a mesma coisa, só que agora em y. Poderíamos buscar outra orientação aqui, por exemplo, BC sobre CA ou BC sobre BA, mas vamos manter o que a gente já tem, que já temos o valor 2/3. Então, o AC está para AB, assim como vamos pegar essa orientação em função agora de y. Então vai ficar y de C menos y de A, e a gente fazendo isso nem preocuparemos com sinais, já é automático. Y de B menos y de A. Nós já sabemos que essa razão é 2/3. O y de C nós não temos, queremos ele, menos o y de A. O y de A vale 1, então menos 1
sobre y de B. O y de B é 4. E o y de A, 1. Então, menos 1. Note que aqui vai dar 3. 3 quando eu passo para lá. Ou senão eu posso cancelar esse 3 com esse 3. Já podemos ir direto. Mas se ele for para lá multiplicando, fica 3 vezes 2, 6, por 3 dá 2. Dá na mesma. Então, 2 é igual a y de C menos 1. E aí conseguimos achar o y de C. Passando 1 para lá, somando, y de C igual a 3. Com isso, a gente encontrou o ponto que está mais próximo de B e que divide o segmento AB em 3 partes iguais. Essa parte igual a essa, que é igual a essa. Então, a nossa resposta para esse problema é o ponto C, que é mais próximo de B. Ele tem coordenadas 4 para x e 3 para y. Sugiro que você faça um desenho ilustrativo, né, no próprio plano cartesiano x e y. Você vai obter de fato que o ponto que vai estar mais próximo de B e que divide o segmento AB em 3 partes iguais é essa. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.